Reinício da gravação. Termo de colaboração número 14. Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República, Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados, de prenome Rodrigo Guilherme Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaro não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto dos artigos 4º ao 7º, pergunto ao senhor Cláudio Melo Filho, os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, são. O senhor renuncia direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados no presente termo firmado com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente auto de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2.7 e 4.1, que tratam dos temas relacionamento com Michel Temer, jantar no Jaburu, pagamento a Eliseu Padilha, em 2014. Retificando, relacionamento com Michel Temer e jantar no Jaburu. Pretende responder às questões formuladas? Sim. Então, iremos agora especificamente às questões. O senhor tinha algum relacionamento? O senhor tinha relacionamento próximo com o núcleo político de Michel Temer? Eu gostaria que o senhor contextualizasse isso. Eu tinha relacionamento próximo, sob a minha ótica, com o senhor Jadel Vieira Lima, com o senhor Eliseu Padilha e com o senhor Wellington Moreira Franco. E essas pessoas fazem parte do núcleo político ligado, sim, ao senhor presidente da República, Michel Temer. Com essas pessoas, com outras não. O senhor já tratou presencialmente com o Michel Temer? Já. Eu estive com o senhor presidente Michel Temer, em que eu me recordo de forma clara 3 oportunidades. Por gentileza, relate-as. Pois não. A primeira oportunidade, eu não quer dizer que seja num primeiro momento, o espaço temporal eu não vou, apesar de estar aqui no meu relato, mas eu só vou mencionar aqui uma delas. Eu tive com Marcelo Odebrecht, quando o senhor Michel Temer se tornou vice-presidente da República. Marcelo pediu que se marcasse uma reunião, foi marcada uma reunião para que nós fôssemos lá e cumprimentássemos o presidente pela sua eleição como vice-presidente da República. Essa reunião consta na agenda oficial do presidente, ocorreu no dia 27 de junho de 2011, às 17h30. Chegando lá, estava presente o senhor Wellington Moreira Franco, que na época era ministro da... Era um cargo de pensamento que foi ocupado anteriormente por o senhor Mangabeira Unger. Eu me esqueci o nome agora da secretaria que tinha status de ministro. A reunião se deu por cortesia, então deve ter levado 20 ou 30 minutos, onde Marcelo parabenizou e assim, se disse confiante, né, na proposta de governo das pessoas que tinham sido eleitas, etc. e tal. E nós fizemos uma reunião breve de cortesia com o senhor vice-presidente Michel Temer. Depois disso, eu volto ao presidente Michel Temer, na condição já também de vice-presidente, para transmitir a ele um recado que eu comentei aqui em outra oportunidade, um recado de Marcelo Odebrecht, que eu no primeiro momento transmiti ao senhor Wellington Moreira Franco, e ele transmitiu ao senhor
vice-presidente Michel Temer, e que, por sua vez, depois o senhor Wellington me pediu que fosse ao presidente para relatar de viva voz o que Marcelo havia me pedido. O que Marcelo me pediu foi que transmitisse ao senhor Michel Temer, que à época era presidente do PMDB, que numa reunião com a senhora Graça Foster, por qualquer que seja a razão, reunião de Marcelo com ela, que a senhora Graça Foster tinha perguntado a ele se ele podia dizer quais as pessoas do PMDB que ele tinha ajudado na eleição. Então Marcelo me pediu que transmitisse isso ao senhor Michel Temer, porque ele era o presidente nacional do partido. Então Marcelo achava que ele tinha o direito de saber sobre essa pergunta. E então nessa oportunidade eu estive com ele. Depois eu volto a estar com o presidente Michel Temer, juntamente com Marcelo Odebrecht, num evento à noite, jantar que ocorreu no Palácio do Jaburu, que Marcelo me pediu que eu o acompanhasse. Esse encontro, ao que eu me recordo, foi marcado a pedido do senhor Paulo Scaff, que pediu a Marcelo Odebrecht que conversasse com o presidente do partido, presidente nacional, que era, na época, o vice-presidente da República, o senhor Michel Temer. E que esse assunto, acreditava, o senhor Paulo Scaff poderia ajudá-lo na contribuição que Marcelo faria a ele no Estado de São Paulo. À época ele era candidato ao governo do Estado de São Paulo. Quem estava presente nessa reunião? Nessa reunião estavam presentes o senhor vice-presidente Michel Temer, o senhor Eliseu Padilha e Marcelo Odebrecht e eu. Quero só salientar que eu não conheço o senhor Paulo Scaff, nunca estive com ele, não sei de que forma, de que meio Marcelo Odebrecht o ajudou nesse pleito. O senhor consegue precisar o dia que ocorreu essa reunião? Sim, nós temos aqui uma data, foi no dia 28 de maio de 2014, e essa data pode ser confirmada porque um dia antes eu liguei para o senhor Eliseu Padilha, a pedido de Marcelo: Cláudio, por favor, veja como confirmar se vai ter esse encontro ou não. Eu liguei para o senhor Eliseu Padilha e perguntei a ele se estava confirmado, ele me disse que sim. E aí, no próprio dia da reunião, um pouco mais à noite, eu liguei para ele, está aqui registrado às 20h16 da noite, dizendo que Marcelo já estava em Brasília, se nós poderíamos já ir para o encontro. Ele disse que sim, e nós fomos ao encontro no Palácio do Jaburu. O senhor sabe informar se essa reunião consta na agenda oficial da Vice-Presidência da República? Eu não saberia informar. Ok. Saberia informar. Eu gostaria de saber, quando vocês chegaram no Palácio dos... Quem chegou? Você foi juntamente com quem? Eu fui juntamente com o Marcelo Odebrecht. No mesmo carro? Sim, no carro que o Carlos Eduardo, meu motorista, dirige da empresa. O senhor sabe dizer a placa do carro? Eu acho... Eu botei as duas placas do carro na época, mas eu acho que é o PAZ 4159. Ok. Quando vocês chegaram no Palácio do Jaburu, vocês foram recebidos por quem? Lá estava o senhor Eliseu Padilha, que à época, se não me falha a memória, era ministro da SAC, da Secretaria de Aviação Civil. Ok. Quando vocês chegaram ao Palácio do Jaburu, o senhor Michel Temer já se encontrava no local? Não, ele não estava. Fomos recebidos pelo senhor Eliseu Padilha e nós, com ele, sentamos numa sala que fica à direita de quem entra no Palácio do Jaburu, e que eu acredito ser uma espécie de biblioteca ou de escritório que atende. E essa sala tem uma porta direta que você sai na varanda do Palácio do Jaburu. Foi por onde nós saímos. Certo. E aí, quando o senhor Michel Temer chegou, vocês se dirigiram para onde? A gente ficou ainda um pouco nesse local e depois disso fomos convidados para sair através dessa porta que eu comentei e a varanda que fica contígua a essa sala, que é a varanda do Palácio do Jaburu. Certo. Então eu gostaria de que o senhor agora minudenciasse, detalhasse a conversa entre o Michel Temer e o senhor Marcelo Odebrecht. Pronto, a conversa se deu falando muito na perspectiva que se tinha da eleição de 2014, consequentemente da reeleição do próprio senhor vice-presidente da República, e se deu muito em função do que o PMDB pensava. Ele tentou transmitir a Marcelo a importância do PMDB naquele processo eleitoral que ocorreria em 2014,
ele dizia que tinha alguns candidatos, e ele, na condição de presidente do partido PMDB Nacional, gostaria de fazer uma solicitação a Marcelo, que Marcelo contribuísse com as campanhas do PMDB como um todo. Ok. E o que foi, então, solicitado nessa reunião? Aí, essa contribuição. Marcelo, da vez, por seu turno, disse que já iria contribuir com algumas pessoas, já estava assim, no direcionamento dele, e disse que atenderia dessa forma. Qual foi a quantia solicitada? Não, ele não solicitou valor, ele pediu ajuda ao partido, para o partido, perdão. Mas aí, como o Marcelo disse isso, aí entrou-se, eu acho que o próprio vice-presidente Michel Temer comentou do Estado de São Paulo. E aí Marcelo disse que já estaria ajudando ao senhor Paulo Scaff, que tinha relacionamento com ele, era amigo pessoal dele. Marcelo comentou qual o valor que ele iria dar? Sim. Aí nessa hora, Marcelo comentou que estaria destinando ao partido algo em torno de 10 milhões de reais. E nessa hora, aí foi perguntado ao Estado de São Paulo como ficaria. Aí Marcelo disse que o desejo dele era destinar dessa quantia 6 milhões de reais para o Estado de São Paulo, para a pessoa de Paulo Scaff, que era amiga dele. E aí ficou combinado dessa forma e ficou estabelecido que os outros 4 milhões Marcelo destinaria ao partido, e a pessoa do senhor ficou definida lá naquela reunião, que a pessoa do senhor Padilha seria a pessoa que estaria responsável por recepcionar esse valor e, dentro daquilo que eles achassem adequado, transmitissem às pessoas que eles iriam pelo partido ajudar. Isso fica ainda mais claro numa mensagem de Marcelo Odebrecht, que ocorre no dia 9/10. Eu sou copiado nessa mensagem, e como a senhora me pediu para transcrever o e-mail, diz o seguinte: essa mensagem é para Hilberto Silva. Hilberto Silva é o diretor da área de operações estruturadas da empresa. Está copiado Benedito Júnior, CF, que eu acredito ser Carlos Fadigas, e CMF, que são minhas iniciais, Cláudio Melo Filho. O assunto diz sem assunto. E Marcelo diz PS, que é o senhor Paulo Scaff, ficou com aquele buraco de R$4 com DM. Eu não sei quem é DM. Entre parênteses, assim, entre outros. O que era óbvio. Depois de muito choro, não tive como não ajudar na seguinte linha, abre parênteses, de ter algum conforto, ainda que moral, fecha parênteses. Vamos combinar o pagamento com DM via HS, Hilberto Silva, para fevereiro de 2015. Entre parênteses, HS, eu disse que você procuraria DM para confirmar. Fecha parênteses. Okay. Aí ele bota depois, fico com este crédito para a próxima, onde não nos buscaria. Não sei o que isso significa. E ele bota, ele é o Paulo, o PS que está aqui, avisaria o amigo de CMF, entre parênteses MT, que significa Michel Temer, que nada mais é do que a continuidade do jantar, que este seria nossos únicos contas a pagar do time dele, entendo eu, do PMDB. Ok. Apesar do senhor ter dito que não foi o responsável pelos pagamentos, o senhor acredita que o DM seja o Duda Mendonça? Não sei dizer. Não sei dizer porque eu não participei desse assunto. Tá, apesar de senhor não ter participado, você já ouviu alguém dentro da empresa ter ouvido dizer que o DM é o Duda Mendonça? O senhor deixou claro que não, o senhor não foi o senhor que definiu e nem sabia, mas depois... No processo de colaboração, eu já ouvi essa história. Que o DM é Agora, o Duda Mendonça? Exatamente. Agora eu não sei porque eu fui atrás desse e-mail, procurei saber e recebi essa informação da área jurídica da empresa. E que a pessoa responsável iria esclarecer. Mas eu não posso dizer que era. O senhor sabe informar se esses 10 milhões foram efetivamente pagos? A parte que coube ao senhor Eliseu Padilha, sim, foi pago. Porque o José Carvalho Filho foi a pessoa orientada pela empresa a lidar, combinar com ele e realizar esses pagamentos. A outra parte eu não sei dizer porque eu não tratei em momento nenhum. Como que se deu o pagamento para o Eliseu Padilha? Esse pagamento veio do setor de operações estruturadas? Sim, 100% dele veio do setor de operações estruturadas. Então, esse pagamento ele foi de forma não contabilizada? Foi de forma não contabilizada.
E esse pagamento foi entregue para quem, o de Eliseu Padilha? Ao que me consta, ele combinava com Carvalho, porque eu também fui atrás desses dados, o local da entrega. Carvalho passava, ele dava o local a Carvalho e Carvalho dava uma coordenada a ele, entendeu? Ao Eliseu Padilha. Agora, se foi ele que estava no local ou o preposto dele, eu acredito que Carvalho também não saiba, como eu também não sei. Esclareça quem é Carvalho e qual é a função dele na empresa. José Carvalho Filho é também diretor de Relações Institucionais em Brasília e trabalha na minha equipe. O senhor trouxe no seu relato que durante a coleta de dados de corroboração, o senhor apurou que um dos pagamentos que havia solicitado José Filho fazer ocorreu entre 10 de agosto e o final de 2014. Sim. E o senhor informa que esse pagamento teria sido feito ao escritório de advocacia. Então, eu queria que o senhor relatasse esse fato especificamente. Nos dados de corroboração que a empresa verificou, né, um dos endereços que consta tratado por Carvalho com o senhor Eliseu Padilha é o endereço que a empresa botou no Google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa chamada José Yunes. Eu não conheço essa pessoa, nunca ouvi, nunca conversei com ele, nunca tratei com ele e posso afirmar, porque fui atrás da informação, que Carvalho também não o fez. Carvalho tratava com o senhor Eliseu Padilha. Agora, o local de entrega que o Carvalho recebeu, o endereço, quando você bota no Google, dá o escritório dessa pessoa. Pelo levantamento que você fez, esses valores que foram entregues no escritório, que tudo leva a crer de ser do seu José Yunes, que é do escritório do seu José Yunes, esse valor foi parte do que foi definido no jantar. Foi a parte que coube a responsabilidade de recepcionar do senhor Eliseu Padilha. Foram os 4 milhões. E pelo levantamento, os 4 milhões foram entregues no escritório do seu José Yunes? Eu acredito que tem mais de um endereço. Eu acho que tem um endereço, certo, doutor? Eu acho que nos dados de corroboração tem um endereço que é em Porto Alegre. Não é a integralidade nesse endereço, não. Parece que ele deu a Carvalho. Eu não sou a melhor pessoa para esclarecer isso, porque não fui eu que tratei. Ok. É o José Carvalho Filho. Mas a gente foi atrás do dado de corroboração e me parece que tem no escritório de São Paulo, né, nesse endereço de São Paulo, e também no endereço em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ok. Na planilha do Drausius consta pagamentos relativos a esse acordo no Palácio do Jaburu. Na planilha do sistema Drausius consta esses pagamentos? Consta esse pagamento. E consta com o codinome de quem? Eu acredito que esse codinome é Angorá. Acredita? Cadê o doutor? O senhor É tá isso aí que eu tentei olhar aqui para ver qual é o meu advogado. Eu acho que esse é Angorá. Eu acho que esse é Angorá. Vamos confirmar. Não sei dizer a senhora por quê. Como foi Marcelo que definiu, eu não sei por que alocou. Não, acho que esse é Leia, tá vendo? Não, primo é o assunto de Carvalho. Estou olhando aqui, ó. Entre os elementos de corroboração, consta alguma planilha do sistema Drausius? Tá aqui, ó. Pode só falar. ler para a senhora. A título de informação que reforça a relação de representação entre Eliseu Padilha e o Sr. Moreira Franco, esse último tem o apelido em Angorá. Durante a coleta de dados de corroboração, apuramos que um dos pagamentos que havia solicitado José Carvalho Filho fazer ocorreu entre 10 de agosto na rua Capitão Francisco 90, Jardim Europa. Sede do escritório... não, esse é o do Yunes. Isso. Sede do senhor Yunes e tal. A pergunta é, o senhor chegou a ver no sistema interno do setor se houve algum registro desse pagamento? Eu acredito que sim, porque está em nome de Carvalho, não está em meu nome, entendeu? Então nós levantamos e há sim esse repasse. A gente só não está encontrando aqui agora. Mas não tem problema depois ser complementado. Então, isso é importante. E certamente o Carvalho deve estar apresentando isso. Isso é importante a gente deixar claro. Mas o senhor recorda ter visto? Acho que sim. Tem lá na planilha.
Tem o nome da secretária. É porque Carvalho fez isso. Certo. Então, não- Pode não me dar. Pode. Porque quando a senhora procura no sistema da empresa, a senhora procura por nome. O senhor teve acesso a esses documentos da empresa? Meus advogados, sim, Seus foram advogados atrás e disponibilizaram? me apresentaram e a gente olhou aquilo que me diz respeito, aquilo que não me diz Teve respeito. algum fato que lhe chamou a atenção em relação a esses documentos que foram apresentados pela empresa? No pagamento do Jardim Europa? Tinha o nome de alguém? Você não lembra? Tinha o nome, pelo que eu me lembro, tinha o nome de uma pessoa, que eu acho que era a secretária de alguém lá. Entendeu? De Que alguém deveria ser naquele endereço? naquele endereço. E que deveria ser. Secretária de. Eu não sei, ele acha que Carvalho também não sabe. Porque quem passa esse nome pra gente, no caso para Carvalho diretamente, é o próprio senhor Eliseu Padilha. Então eu não sei dizer se é a secretária dele. Na verdade, a gente não sabe quem é a pessoa. Ok. Mas o documento tem o nome de pessoa. O que eu queria deixar claro é que a pessoa que se comunicou com o Zé Carvalho e recebeu esse valor, mesmo que supostamente por outra pessoa como preposto, foi o senhor Eliseu Padilha. Ok. Então, o vice-presidente, atual presidente Michel Temer, em alguma oportunidade, ele esteve disponível para ouvir tema de interesse da Odebrecht? Teve um momento em que ele haveria uma viagem enquanto vice-presidente da República a Portugal e existiria lá em Portugal um almoço, acredito eu, com os empresários brasileiros que atuam em Portugal. Quando isso? Isso foi no ano de 2000. Rodrigo, você consegue pegar essa data aí? Em Portugal. Está aqui. Não, acho que está no de cá. Eu vou passar para a senhora já aqui a data, mas de qualquer forma quero dizer à senhora que eu inclusive fui a esse encontro. Certo? Em Portugal. Acompanhado do... Não, lá... Não. Eu não fui acompanhado de ninguém, eu fui sozinho. Certo. Lá, porque o presidente da Odebrecht em Portugal, Fábio Januário, me convidou para ir. Né? Então nós fomos. E Fábio Januário lá preparou um paper mostrando os projetos que a Odebrecht estava envolvida em Portugal. Eu acho que todas as empresas devem ter feito isso. E nós... Não tem a data. Mas, e nós entregamos esse paper ao presidente da República, ao vice-presidente da República. Essa viagem foi antes ou depois do jantar do Palácio de Jaburu? Acho que foi antes. Foi antes do processo eleitoral. Ok. O senhor tem como confirmar pra gente? Passagem de avião? Tem, sem dúvida nenhuma, é fácil achar. Então vamos deixar aqui registrado, doutor, que a gente para Lisboa. que nós gostaríamos de por favor, por esse documento para complementar. Isso. E nessa viagem foi apresentado a Michel Temer assuntos de interesse da Odebrecht. Em que formato que foi apresentado para ele esses assuntos? Não é assunto de interesse da Odebrecht. As empresas estavam lá, as empresas brasileiras, imagino que todo mundo deva ter feito isso, porque lá era uma reunião, uma visita ao país Portugal de um vice-presidente da República do Brasil. E aí teve um encontro com os empresários brasileiros que tinham negócios em Portugal. Tá, mas teve algum encontro particular? Não, o encontro foi um almoço com, sei lá, 100 pessoas. Ok. Entendeu? Onde ele fez um discurso. E nessa reunião, um dos temas abordados foi a visão da Odebrecht sobre o país. Não, o presidente da República, ele que fez um discurso para os empresários brasileiros. Fábio Januário e eu, Fábio de Posse, nós fomos a ele, ao local que ele estava, recepcionando os vários empresários. Eu apresentei Fábio Januário a ele e Fábio Januário disse: presidente, gostaria de deixar com o senhor aqui qual é hoje a atuação da Odebrecht em Portugal. Só foi para... Acho que todo empresário deve ter feito isso. Tá. Porque é uma forma de você mostrar o que sua empresa está fazendo naquele país onde o vice-presidente da República está sendo... No seu relato, o senhor coloca: esse exemplo deixa claro a espécie de contrapartida institucional esperada entre o público e o privado. Perfeitamente. O que o senhor quer dizer com essa frase? Eu quero dizer que se você... Eu até vejo isso no mundo, quando o presidente de outros países vem ao Brasil trazendo suas empresas. Eu vi recentemente isso na China, a Alemanha faz muito isso, faz visitas a países que as empresas alemãs de uma forma ou de outra prestam serviço
E então, eu acredito ser uma forma legítima de discussão profícua entre uma entidade pública e a entidade privada. Certo. Aí, Porque quem move o Brasil, quem move o país são as suas organizações. tá, aí o senhor falou da parte republicana. Eu gostaria de saber se essa impressão que o senhor traz nessa frase também traz uma conotação de contrapartida mediante a obtenção de vantagem devida. Não, claro que não. Não tinha nem o quê. Se houvesse algum pedido da empresa a ele, poderia estar intrínseco alguma coisa, mas não houve. Então eu vou fazer mais, eu vou reformular a pergunta. Por favor. Essa frase que o senhor usa, esse exemplo deixa clara a espécie de contrapartida institucional esperada entre o público e o privado. Nessa frase, você também traz uma conotação de que essa contrapartida entre o público também esperaria uma contribuição financeira para que o privado também possa ter seus interesses atendidos? Não, o que eu quis dizer aí é que, de uma forma legítima, uma empresa está apresentando os seus projetos numa visita oficial pública de um presidente da República, um país onde essa empresa atua. Ok. Entendeu? Porque senão o vice-presidente chegava lá e como é que ele ia saber que as empresas brasileiras estavam fazendo o que lá? Pode falar, não tem. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: se você acha que se a empresa não contribuísse com o partido do vice-presidente da República ou até do presidente da República, a empresa seria convidada para um evento dessa natureza, dessa magnitude? Eu acredito que sim. Tinham mais de 50 empresas lá. Inclusive, tinha um cara que exportava sapato. Era aberto, não era feito convite. Era aberto para empresas que estavam lá. Entendeu? Não eram fulano e tal é convidado para isso. Não, era uma coisa aberta. Entendeu? Além desse momento em Portugal, existiu outro momento que foi tratado algum interesse da Odebrecht com o senhor Michel Temer? Da minha parte, não. Não posso falar por outras pessoas da empresa que por algum motivo tenham qualquer relacionamento com o senhor Michel Temer. Ok. O senhor colocou aqui que o senhor Eliseu Padilha informou ao senhor que parte do valor seria destinado ao deputado Eduardo Cunha. Isso. O que contexto isso aconteceu? Houve um probleminha entre o Eliseu Padilha e o Carvalho. O problema houve porque parece, segundo o Carvalho me relatou depois, um valor foi entregue e a pessoa dizia que não foi entregue e tal, e Carvalho, comunicou isso à área de operações estruturadas e me pediu que também comentasse isso. Eu avisei ao Wilberto que tinha havido esse problema e perguntei que solução dá. A empresa assumiu, disse que resolveria e faria novamente. Nessa discussão, entendeu? A gente vai, eu e ele, ao senhor Eliseu Padilha, para comentar isso. E nessa discussão a gente fica sabendo que este valor era um valor que seria destinado, segundo ele, ao PMDB, ao senhor Eduardo Cunha. Mas quem recepcionaria isso era o Eliseu Padilha. E também Carvalho me relatou que houve, por parte do preposto que receberia esse valor, uma ligação para ele ou algo assim, entendeu? Se queixando de forma muito veemente. Por isso que ele me pediu para entrar no circuito e por isso que eu fui com ele ao senhor Eliseu Padilha para tentar esclarecer a situação que nós não sabíamos. E teve um episódio que o senhor procurou o Eduardo Cunha para acalmá-lo? Exatamente essa situação. Só para esclarecer, fala novamente a razão pela qual o senhor foi procurado. Porque o senhor já disse, inclusive nesse termo, foi procurado para tentar resolver essa situação. Essa situação específica agora que falamos? O Eduardo Cunha, porque o senhor não trabalhava no setor de pagamentos. Mas o problema foi com Carvalho, que era da minha equipe, orientada por Marcelo para fazer isso, e o senhor Eliseu Padilha. Então, okay. O chefe, como eu sou o chefe de Carvalho, ele pediu uma ajuda. Perfeito. E foi aí que você descobriu? Foi aí que nós ficamos sabendo que esse valor
que até então Tudo bem. era por partido por Eliseu Padilha, seria destinado ao senhor Eduardo Filho. Quem determinou ao José Carvalho Filho, essa incumbência de intermediar o pagamento? Eu. Porque Marcelo me disse que faria dessa forma, e eu comuniquei a Carvalho e pedi a ele que acompanhasse, que a área de operações estruturadas iria entrar em contato com ele quando houvesse a devida autorização de Marcelo. Ok. Tudo bem. Mais algumas perguntas relacionadas ao jantar. Quantos diretores de RI existem na empresa? Aproximadamente. Relacionados ao jantar? Não, eu quero saber quantos existem na empresa, na Odebrecht. Cada empresa tem um. E no grupo? Aproximadamente. 10 ou 12? 10. Por que razão o senhor foi convidado para comparecer a esse jantar e não outro? Por uma razão muito simples. Marcelo Odebrecht é presidente da holding. E como eu disse ao senhor lá atrás, eu sou o diretor de relações institucionais da holding. Entendeu? Então, por isso, acredito eu que o Marcelo me convidaria em função disso, e não um outro. Mas poderia, se ele quisesse. Certo. Entendeu? Marcelo Odebrecht, ele já esperava que iria haver uma solicitação de vantagem? Eu comentei isso. Ao que eu me lembro, o próprio Marcelo me disse, como foi o próprio senhor Paulo Scaff, pessoa que eu não conheço, que marcou esse encontro. Então, Marcelo já estava tratando do assunto Paulo Scaff. E o Paulo Scaff, acredito eu, que usando a força de o presidente do partido, numa palavra Marcelo, poderia ter algo, né? Ele comentou se já havia essa expectativa de que fosse ocorrer uma solicitação no jantar? O Marcelo? A Marcelo comentou com o senhor que já esperava. Porque quem marcou foi a pessoa que estava tentando fazer com que ele ajudasse. Perfeito. Financeiramente. Após Marcelo Odebrecht ter comunicado ao então vice-presidente que faria esse repasse de recursos, o que falou o vice-presidente após ele ter tomado conhecimento que o Marcelo Odebrecht iria fazer essa solicitação, ou iria fazer esse repasse? Qual foi a postura do então vice-presidente? De agradecer a Marcelo, porque querendo ou não, estamos falando de uma soma expressiva. Você fazer uma doação destinada à campanha de 10 milhões de reais, sem dúvida nenhuma, acredito eu, teria que se agradecer. Você atribui ao que o fato de esse pedido ter sido feito no Palácio do Jaburu? Eu atribuo a dois fatos. Primeiro, é o Palácio do Jaburu. Então tem uma importância, um significado, tem uma luz por trás disso. E segundo, porque é o presidente de um partido que estava na condição de vice-presidente da República. Então, sem dúvida nenhuma, se não há de forma expressa, mas eu acredito que de forma intrínseca há um peso em relação a isso. Para esclarecer a questão relacionada ao então deputado Eduardo Cunha, o senhor disse que dos 10 milhões, 4 milhões seriam destinados a Eliseu Padilha e 6... Ao PMDB. Isso, mas Eliseu Padilha teria seria a pessoa, de receber. Exatamente. E 6 milhões seriam alocados para Paulo Scaff. Perfeito. Esse valor recebido pelo deputado, ele saiu de que montante? Dos 4 milhões ou dos 6 milhões? Como eu disse ao senhor, o senhor repetiu aí, os 6 milhões era do Paulo Scaff. Os 4 milhões ficou com Eliseu Padilha. E também comentei um pouco atrás que nós fomos procurados pelo Eliseu Padilha exatamente por ter dado um probleminha numa parte desse valor que era exatamente essa daí. Então, assim, seguindo uma lógica, certamente foi dos 4 milhões. Dos 4 milhões. Esse assunto também trata do outro pagamento.
Durante eu acho que isso já foi falado, eu só gostaria de reiterar e esclarecer. Durante a reunião no Palácio do Jaburu, foi determinado a divisão do valor dos 10 milhões? O senhor ouviu do Marcelo Odebrecht os 10 milhões, como é que ele ia ser dividido? Sim, foi determinação dele. Quer dizer, lá ele informou que faria dessa forma, né? Mas a determinação foi dele. Certo. E reiterando, esse valor ele veio de onde esse valor? Esse valor, ao que diz respeito àquilo que o Zé Carvalho tratou, veio da área de operações estruturadas. Certo. A outra parte relacionada ao Paulo Scaff, eu não saberia dizer a senhora, porque nós não tratamos, eu não tratei de nada, nem tomei nenhum conhecimento da forma que foi, né? Não veio do setor da propina. Ok. Eu estou satisfeita. Senhor Cláudio, o senhor tem mais algum fato que o senhor gostaria de acrescentar com relação a esse termo de colaboração? Acredito que não. Eu acho que a gente repassou. Eu comentei aqui que tem os dados de corroboração, minha ligação para ele, confirmando esse jantar na véspera, para confirmar que haveria mesmo. Depois, na noite, quando o Marcelo chega, tem aqui um e-mail categórico mostrando a definição de Marcelo quanto ao tema. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente cobre esse item aí. Se os senhores tiverem algum outro esclarecimento, eu estou à plena disposição para... E acredito certamente que o Carvalho é um colaborador também na empresa. Ele vai ter maiores detalhes, porque foi ele que lidou com esse assunto com o senhor Eliseu Padilha. Okay. Então é possível que ele tenha mais detalhes. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada esta gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.